Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à semana de divulgação científica no Instagram do InformaSUS. Meu nome é Abraão Golfetti, eu sou o diretor-geral das redes sociais do InformaSUS e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre divulgação científica. Se você ainda não conhece um pouco do InformaSUS, eu queria rapidinho só te apresentar o projeto, que hoje já é um programa de extensão coordenado pelo nosso professor, doutor Gustavo de Oliveira, ele que é um docente do Departamento de Medicina da UFSCar e que sempre teve esse insight de que nós precisaríamos, em algum ponto, transformar o conhecimento científico acadêmico em um conhecimento que fosse atingível, que atingisse qualquer público. Fosse ele desde a pessoa que tem dificuldade ainda em letramento digital, é analfabeta funcional, até alguém que fosse doutor, pós-doutor em um determinado assunto. Então, parabéns! Se você tá aqui, é porque você também tem essa visão de que ciência se faz em sociedade. Uma ciência que não se volta para a sociedade, uma ciência que não busca resolver os problemas da sociedade, na verdade, é uma ciência que não consegue ter uma expressão social. É uma ciência que fica, muitas vezes, presa dentro dela mesma, dentro dos seus próprios métodos, dentro das suas próprias perguntas, hipóteses, e não consegue alcançar a sociedade de alguma forma. Então, eu já queria começar te parabenizando e pegando na sua mão virtualmente, te dando um abraço, porque você não está sozinho. Porque eu tenho muita certeza de que se você está aqui hoje assistindo, se você se inscreveu para a semana, se você está assistindo esse vídeo que a gente preparou para você com tanto carinho, é porque você sim sabe que, mesmo com esse conhecimento científico, com esse conhecimento acadêmico que você está produzindo, né, hoje no Brasil, com tanto esforço, com tanta dedicação, a gente sabe que ele muitas vezes não consegue chegar para quem precisa chegar. Então, se você é da área da saúde, você sabe que não importa muito o nosso conhecimento se ele não é aplicável na vida do paciente do dia a dia. Nós sabemos também que se você é de qualquer outra área e essa sua área é uma área aplicada, não tem como você produzir esse conhecimento e não adaptar esse conhecimento para o público geral, para que ele de fato tenha um efeito positivo na sociedade. Então essa semana foi pensada especialmente para você que tem todos esses questionamentos, e se não tinha, eu espero que eu tenha colocado agora na sua mente, e que está de alguma forma tentando divulgar a ciência e trazê-la para as redes sociais. O InformaSUS hoje, nós temos várias equipes, várias frentes atuando, mas a equipe das redes sociais é a parte pela qual eu respondo. E hoje nós contamos com mais de 50 pessoas trabalhando com a gente, ao longo de todo o país, de vários cursos diferentes. Nós temos psicologia, ciências sociais, acho que até gastronomia, tem pessoal da gastronomia com a gente. E nós todos nos juntamos para pensar a divulgação científica em rede social, todos juntos, e hoje nós temos colaboradores, nós temos uma equipe que se apoia e se junta para divulgar a ciência em todo o país. Temos desde o Amazonas, tem pessoal em Manaus, até pessoal mais aqui do sul, de Santa Catarina, do Paraná. Então, isso é muito bonito de ver como é que a gente conseguiu construir uma equipe que pensa a divulgação científica e que agora você vai poder conhecer um pouquinho do nosso trabalho. É muito importante a gente saber que tudo isso foi uma construção coletiva, um trabalho ao longo desses mais de quase... Nós estamos em março, né? Não, desculpa, nós estamos em outubro, mas a pandemia começou em março de 2020. Então aí já são quase 20 meses de trabalho coletivo, todos se ajudando, e o InformaSUS foi muito disso. A gente começou, porque é muito importante também quando você tem uma ideia, ou quando você tem um objetivo, ou quando você tem um plano, o importante é começar. O importante é começar, porque ninguém vai começar e não vai ter dúvidas, não vai ter questionamentos no meio do processo, não vai ter
incertezas, desconhecimento sobre as coisas. Então, o importante é, você tem um objetivo, você quer alcançar esse objetivo. Comece como você pode, comece hoje, comece fazendo metas pequenas, metas a médio e metas a longo prazo, mas comece. E de fato a gente começou. É claro que nós começamos todos orientados pelo professor Gustavo, e ele já tinha vários planos, né, durante toda a carreira acadêmica e a sua atuação em saúde. Ele sempre soube disso, da potência da divulgação científica, né, da potência de autonomizar o paciente, autonomizar o público geral, torná-los capazes, né? Então ele sempre soube disso. Isso era uma coisa que ele percebeu ao longo de toda a sua prática profissional. Mas então ele sempre soube disso, e quando veio a pandemia, ele viu uma baita oportunidade para colocar em prática antigos planos e recentes sonhos que ele tinha desenvolvido. Então ele se juntou comigo e mais quase 20 pessoas ali para montar o site, montar as redes sociais. Eu já tinha um histórico profissional com rede social. Então a gente foi começando, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabia que a pandemia tinha chegado e que haveria desinformação, haveria fake news, haveria de qualquer forma algum modo de manipulação do público geral com as redes sociais, com a informação. Nós sabíamos que na pandemia a informação seria quase um capital, seria algo que as pessoas usariam para atingir objetivos, manipular pessoas e concretizar as suas agendas. Então nós queríamos, de certa forma, levar para o público geral uma informação que viesse com uma curadoria acadêmica, que viesse, de certa forma, apresentada para o público geral, não como alguém que viu no Facebook sobre isso, sobre um medicamento, sobre uma vacina, sobre qualquer coisa e postou porque era uma opinião ou porque era uma informação útil. Não, nós queríamos grupos temáticos pensando sobre o assunto, nós queríamos pessoas fazendo fichamentos, revisões, resenhas sobre o que estava sendo discutido sobre a Covid-19 naquele momento. Então, lá em março do ano passado, o portal do InformaSUS começou, e ele meio que foi o nosso primeiro objetivo. Como é que a gente estrutura essa política editorial, como é que a gente estrutura essa curadoria científica acadêmica, como é que a gente coloca dentro do portal informações que sejam verificadas, informações que sejam importantes, informações que sejam relevantes para a população de público geral, e nós tínhamos algumas também para o público técnico. E aí, todo esse primeiro planejamento, né, e aí eu volto a dizer, é uma experiência do InformaSUS, não precisa ser necessariamente o seu processo, né, quando você for divulgar a ciência, né, você pode fazer isso de uma maneira mais individualizada, mais particular, ou pode pegar essa ideia do coletivo, mas no InformaSUS a gente acreditou no coletivo, a gente estruturou grupos temáticos que fossem falar sobre as diversas categorias. No portal nós temos desde neurologia até diversidade, políticas públicas inclusivas. Então nós temos, a gente estruturou esses grupos temáticos que seriam especialistas no tema, com professores que orientariam esses estudantes, esses pesquisadores do país todo para falar sobre os temas. E aí, o engraçado foi que na experiência de rede social a gente começou muito tímido, porque nós ainda estávamos estruturando essa política editorial, esse processo do site como um todo. Então, eu sempre estive no InformaSUS desde que ele começou. Eu fui o primeiro estudante, eu fazia medicina, foi aí que eu conheci o professor Gustavo, e eu fui o primeiro estudante que estava ali à frente das mídias sociais, das redes sociais, e aí depois vieram mais 3 estudantes da medicina para colaborar comigo, para me ajudar a pensar em novas estratégias. E meu trabalho inicial ele era muito tímido.
E eu percebia que, mesmo com o objetivo, lembra que a gente fala, né? A gente começa, depois a gente vai melhorando, vai aprimorando os processos ao longo do tempo. Eu percebia que as publicações no site, elas ainda tinham uma linguagem muito acadêmica. Sabe aqueles bordões acadêmicos, aquelas estruturas muito acadêmicas de se fazer um artigo, por exemplo? Eles eram artigos de site, eles não eram mais artigos acadêmicos para serem publicados em revistas, anais ou qualquer outro tipo de publicação acadêmica. Eles precisavam atingir as pessoas de alguma forma. E eu via que aquilo ainda não estava fazendo muito sentido para o nosso objetivo central. Podia ser que fizesse sentido para outro tipo, outro formato de abordagem, mas as publicações ainda estavam muito acadêmicas. Uma coisa que eu lembro que era muito engraçado no começo eram os títulos, né? Quando o pessoal ia fazer título para site dos artigos, né? Era sempre, por exemplo, hidroxicloroquina e ivermectina, 2 pontos. Uma revisão dos estudos recentes. Percebe quão acadêmico isso é? Se você é da academia, você já consegue perceber que era uma estrutura muito acadêmica e a gente ficava preso naquilo porque era o que a gente sabia fazer. Nós, como acadêmicos, né, vindo para essa nova área de divulgação científica, a gente fazia como a gente sabia fazer. E eu percebia já ali que nós tínhamos um problema. E o problema era, nós queremos divulgar ciência, o que é diferente de disseminar ciência, né? Aqui eu vou fazer uma divisão conceitual, só uma dicotomia conceitual, se você ainda não sabe. Quando a gente dissemina ciência, a gente está abrindo para os nossos colegas pesquisadores, cientistas. E quando a gente divulga ciência, a gente está abrindo para o público geral, para o público leigo que não estuda cientificamente aquele assunto. Então a gente estava ali tentando fazer divulgação, a gente estava tentando atingir o público geral, a categoria no nosso site era público geral, mas nós ainda estávamos usando um formato, uma linguagem que não era para aquele público. Era para outro tipo de público. E eu tava na minha divisão ali, né? Eu tava no meu serviço, que era de rede social, né? Então, eu tava na parte das redes sociais, eu precisava pensar, então, bom, o pessoal tá aí produzindo uma informação de muita qualidade, de muito conteúdo, muito refinamento, sofisticação metodológica, tá indo pro site. Só que aí, para as redes sociais, isso precisa ser um pouco diferente. A gente não pode ficar preso no cloroquina, ivermectina, 2 pontos, uma abordagem acadêmica. Se você for entrar agora no nosso site, você vai ver que tem muitos artigos que estão nesse formato. E aí, claro que isso depois, a gente recebeu oficinas, né, pro pessoal do site, eles melhoraram muito nessa questão, porque eles viram que era um problema real, era uma problemática, era algo a ser melhorado, e isso foi melhorado. Mas eu, dentro do meu trabalho, dentro da minha posição no InformaSUS, eu mudei totalmente a maneira como a gente trabalhava nas redes sociais. Se você for olhar nas nossas redes sociais hoje, isso já não é nem 10% do que a gente fazia. O que a gente fazia não é nem 10% do que tá lá hoje. Hoje nós conseguimos, coletivamente, com o trabalho de pessoas que se engajaram conosco, fazer uma curadoria específica para cada rede social. Hoje a gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook, tá no TikTok. Cada uma fala uma linguagem diferente, a mesma informação. Você tá aqui por causa do Instagram, porque, como eu disse, a gente sempre começa com o que dá. Então, no primeiro momento, a gente tinha uma curadoria única para todas essas redes sociais. O mesmo conteúdo, a mesma imagem, ia para todas as redes sociais de uma mesma forma. E foi quando a gente começou. Quando eu vi que a gente replicava somente o conteúdo do site nessas redes, eu via que não fazia sentido algum. Isso não chegava nas pessoas, isso não conectava com as pessoas. O que a gente fazia era simplesmente pegar uma foto do site, do artigo do site, e mandar para as redes sociais e fazer uma chamadinha, leia na íntegra o post no site, saiba mais. E a gente viu que isso não fazia diferença. Depois de 1 mês vendo que não fazia diferença, nós estruturamos equipe, chamamos mais pessoas e fizemos uma virada de curadoria para a rede social que tem dado resultado até hoje. Tem dado tanto resultado que nós temos um curso para isso. E os comentários do curso, eu posso ler para vocês, mas eles
eles falam muito sobre isso, sobre a importância dessa adaptação da linguagem, né? Podia ficar aqui lendo os comentários, os feedbacks, né? Eu tô aqui com alguns do meu lado, mas ótima aula, é um grande desafio aliar conhecimento científico a uma comunicação pública efetiva. Gostei muito da aula inaugural, que é com o nosso professor Gustavo. Foi muito boa a parte sobre a importância da validação das vivências dos pacientes nas áreas da saúde e perceber as informações que sejam úteis para aquela pessoa. Então, são vários comentários que falam a mesma coisa e transmitem o mesmo sentimento que a gente tinha. A gente precisa traduzir isso para as pessoas. A gente precisa pegar essa informação e transformá-la em acessível para as outras pessoas. E foi nessa virada de curadoria que a gente aumentou os nossos números de engajamento, de impressão, em até 300%, dependendo da rede social. Nós conseguimos engajar mais as pessoas, nós mudamos nosso design, nós mudamos a nossa identidade visual, nós adaptamos a nossa identidade visual para cada rede social e nós transformamos esse poder da divulgação científica em algo vivo, em algo transformador. Não estava mais assim como um objetivo que nós tínhamos na nossa cabeça, nós realmente estávamos conseguindo colocar em prática ir para frente com a divulgação científica de uma maneira que fosse de verdade divulgação e nós não ficássemos presos ao público técnico, a quem já falava sobre aquele assunto, porque o nosso não era o nosso objetivo, ainda que exista pessoas que tenha esse mesmo objetivo, né? Ele não é o nosso, não faz sentido pra gente. Nosso objetivo é transformar essa informação e entregar para o público geral. E foi aí que nós tivemos uma virada, né, nesses conteúdos, nessas informações, e que foi muito importante para a gente continuar seguindo com o trabalho. Então, de uma certa forma, nós conseguimos fazer isso, fazer com que a ciência fosse democratizada, porque esse é o nosso objetivo, e eu acho que se você está aqui numa semana de divulgação científica, você deve ter esse objetivo. O seu papel como divulgador científico é dar autonomia para as pessoas. É dotá-las de uma competência que possa, de fato, produzir um bem na vida prática delas, na vida do dia a dia, né? O seu objetivo é, eu tenho essa informação que eu estudo, e seja ela qual for, aqui nós estamos falando de saúde, políticas públicas, educação, mas você pode falar sobre qualquer assunto sobre o qual você estude cientificamente, metodologicamente. Então, você pode ser sobre qualquer assunto. No nosso curso, eu uso um exemplo que é da petrologia, que é o estudo de rochas, o estudo geográfico de rochas. E isso pode ter um impacto na vida das pessoas. As pessoas podem mudar a visão que elas têm sobre a realidade, sobre a sociedade, a partir da sua divulgação científica, a partir da divulgação da sua ciência, da ciência que você produz, da sua pesquisa. E isso é muito importante. O que também nos levou a fazer essa semana, fazer um curso ou puxar mais pessoas ao longo de todo o país para trabalhar com a gente foi: se nós realmente queremos divulgar ciência, isso não é o papel de uma única pessoa, isso não é o papel de um único coletivo, isso não é o papel de uma única equipe ou de um único projeto, que hoje é programa de extensão. Isso deve ser o papel de qualquer cientista, isso deve ser o papel de qualquer pessoa que produza ciência, porque a produção de ciência, ela depende muito de como isso é aplicado na sociedade e de como isso reflete de volta na sociedade e como a sociedade responde a isso. É um contrato, é uma aliança entre sociedade e ciência que deve ser muito bem estabelecido. E a gente acredita que se a gente consegue dotar esse indivíduo de cidadania, de deveres, de direitos, ao ele entender melhor o conhecimento, nós também conseguimos ensinar outras pessoas a fazer a mesma coisa. Porque se nós acreditamos que divulgação científica é algo feito essencialmente para a sociedade, nós acreditamos que as pessoas mais bem capacitadas para divulgar a ciência são os próprios cientistas. Porque eles, adquirindo essas certas competências, certas modalidades, certas habilidades, eles conseguem sim
transmitir para as pessoas de uma maneira mais clara, de uma maneira mais didática, de uma maneira mais sensível o que deve ser, o que eles precisam saber. Então, eu digo para você nessa primeira aula da divulgação científica que o nosso objetivo é disseminar. Agora, ó, vou me perder aqui, ó, vou fazer um trocadilho dentro da própria dicotomia. Nosso objetivo é disseminar a divulgação científica, é mostrar para você, cientista, você que pesquisa. Eu não sei se você é estudante, se você está à frente de uma liga acadêmica, se você é docente de algum departamento, se você é técnico de algum departamento e você precisa fazer essas produções para rede social, para o Instagram. Mas eu quero que você que está aqui me assistindo, que me assistiu até agora, que você entenda isso. A divulgação científica, ela é importante e ela transforma a sociedade. Ela transforma a vida das pessoas. Ela transforma a maneira como nós percebemos o mundo. E ela transforma o indivíduo. Ela faz essa transformação tanto macro, né, quanto também transforma o indivíduo. Ela também transforma a maneira como o indivíduo consegue lidar com o seu dia a dia, a maneira com a qual o indivíduo consegue lidar com os seus problemas. E esse é o nosso principal objetivo. Nós falamos de saúde, educação e políticas públicas. Então, para nós, o que pega mais é dar autonomia para o indivíduo, né, para ele não ficar preso quando ele vai numa consulta, ou quando ele está à frente de um problema de saúde, uma necessidade de saúde, que ele não fique preso só no que quem detém o saber científico saiba, né? Que ele não fique preso naquilo, mas que ele tenha autonomia. Mas espera aí, eu vi um post de curadoria científica e acadêmica em rede social que me falava uma coisa e eu entendi que isso é um direito meu. Ah, então legal. Então isso eu posso reivindicar. Isso me dá uma autonomia para a minha vida, para a minha experiência, para a minha vivência. E esse é o nosso objetivo. E esse deve ser o objetivo da divulgação científica. Você dar essa autonomia para o indivíduo de uma maneira empática, de uma maneira adaptada e de uma maneira pensada no seu público. Para quem você vai falar. E isso é muito importante. Porque não se faz divulgação científica da mesma forma que se produz ciência. Você vai produzir ciência com um método, né? Você vai seguir um método, você vai começar com uma pergunta, você vai estabelecer hipóteses, você vai ter um objetivo, uma justificativa, um aporte teórico, você vai ter resultados, depois você vai fazer uma discussão e no final vai ter referências bibliográficas. Isso é um método. Você tem outro método para fazer divulgação científica. E espero que hoje eu já tenha conseguido despertar esse desejo em você para saber como que é esse outro método, como é que esse outro método vai te ajudar a alcançar pessoas. Porque eu já te adianto que só a sua produção científica não tem tanto poder para alcançar as pessoas quanto uma produção científica com uma boa divulgação científica. Tá certo? Espero que você esteja gostando da Semana Científica até aqui. Espero que ela tenha sido de todo uma experiência, algo de despertar pensamentos, né? Algo de despertar reflexões, um momento no qual você conseguiu identificar certos problemas dentro da sua produção, dentro da sua divulgação, se você já faz, e que você esteja animado para a nossa aula de amanhã, que é com a Gabriele Machado, a nossa coordenadora de escrita digital aqui do InformaSUS, uma pessoa que eu admiro muito e que vem trabalhando comigo. Olha, se eu entrei desde o comecinho, ela entrou bem pouco depois. Coisas de meses depois, algumas coisinhas, uma coisa bem próxima. E ela que veio me ajudando a desenvolver no InformaSUS um método de curadoria, assim, rigoroso, de palavras, de estrutura textual, de até verbo. Tudo isso é ela que me ajudou a desenvolver. E ela vai estar com vocês amanhã. Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês continuem conosco divulgando a ciência. Porque ciência não se faz sozinho. Ciência se faz em sociedade. E nós estamos aqui para te ajudar a chegar até lá. Vem com a gente?